Vamos nessa, gente? Vamos para a palavra de Deus? Cara, Deus colocou uma palavra no meu coração bem própria para esse tempo. Pode botar para mim, Nick, por favor, já está? Já é isso aí? Então eu quero falar sobre isso aqui essa manhã, ó. O nascimento do... É isso aí. É isso que significa o Natal. Preciso pregar essa mensagem, porque a gente se perde. Eu quero te dizer, não é você não, eu também, meu coração é enganoso. O meu coração é enganoso e o teu também. A gente se perde nos presentes, a gente se perde nas comidas e a gente esquece da verdadeira missão e do verdadeiro propósito. Natal é nascimento de Jesus. A própria palavra Natal significa o que, gente? Qual é a tua cidade? Qual é a tua cidade? Estou perguntando a cidade que você nasceu, sim ou não? Qual é a sua data natalícia? Estou perguntando. Sua data de Natal significa nascimento. E Jesus, o nome Jesus significa isso mesmo, Salvador. É Josué em hebraico, Jesus em grego, em Salvador. Então Natal nada mais é o nascimento do Salvador. Legal, porque eu botei um artigo definido ali, né? Eu botei uma proposição bem definida. Eu não botei o nascimento de um Salvador. Eu botei o nascimento do único Salvador. E é sobre isso que a gente vai conversar. E eu quero te mostrar que é isso mesmo. Jesus veio para salvar. Mas de repente você pode se perguntar: salvar de quê? Eu não estou em perigo? Será que eu não estou em perigo? Será que eu não estava em perigo? De repente você, mas eu não estou precisando de ser salvo. Não estou correndo perigo nenhum. Quem está precisando de ser salvo é quem está num avião que está caindo. Quem está precisando de ser salvo é quem está se afogando no mar, não consegue sair sozinho do mar. Quem está precisando ser salvo é quem está pendurado numa ribanceira, não está conseguindo, está precisando. Será que nós estamos precisando de salvação? Será que nós precisávamos de salvação? Salvação de quê? Nascimento do Salvador. Tá, ele veio para salvar, mas ele veio para salvar de quê, Fabrício? Fala aí para mim. É sobre isso que eu quero conversar com você. Você está com o seu coração pronto? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, aquieta toda agitação. Eu declaro corações prontos para receber a boa semente da tua palavra. Eu repreendo todo o espírito, Pai, que quer impedir que essa semente alcance a boa terra. E eu declaro que essa semente, que é a tua palavra, vai cair em boa terra nessa manhã. E ela vai germinar, e ela vai crescer, e ela vai frutificar. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos nessa. Eu quero começar te mostrando, porque assim que Jesus nasceu, um anjo, ele vai anunciar alguns pastores que estavam no campo. E a gente precisa prestar atenção no que eles estão falando, porque eles estão falando da missão de Jesus. Falar de quem você é a mesma coisa que falar da sua missão, sabia disso? É isso aí. Então, quando diz que Jesus é Salvador, já está dizendo que ele veio para... Beleza. Então vamos nessa. Foi assim que aconteceu. Havia, Lucas capítulo 2, a partir do verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Então pastores de ovelhas estavam cuidando das suas ovelhas na vigília da noite, era de madrugada. Vamos nessa, olha no verso 9. E um anjo do Senhor, olha o céu aí se aparecendo, manifestação sobrenatural do céu, porque Jesus tinha nascido. Foi no mesmo momento que Jesus tinha nascido. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Como se não bastasse só um anjo, a glória de Deus também brilhou. Então é o céu anunciando. Não foi um homem comum que foi anunciar, o próprio céu está anunciando. Então como é que os pastores ficaram quando viram essa cena? Quando viram o sobrenatural? Ficaram tomados de grande, apavorados. Uma cena dessa, parece um anjo, uma visão, um troço brilhante a ponto de ofuscar. O cara ficou apavorado. E aí o anjo abriu a boca para declarar algo. O anjo, porém, lhes disse, a primeira coisa que ele corrige é o medo. Sempre vai ser assim. Não tenham medo. Estou aqui para trazer boa nova de grande alegria, que será para todo. Então o anjo está só dizendo assim, vim trazer uma notícia boa para vocês, hein? Gente, quem não gosta de notícia boa? Diz aí para mim.
Pô, às vezes o pessoal me liga, eu atendo e já falo assim, me dá uma notícia boa. Porque a gente gosta de notícia boa, sim ou não? Cara, e os anjos estão falando exatamente isso. Eu vim trazer uma boa notícia para vocês, e não é só para vocês não. É para todo o povo. Olha a notícia aí. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa é a boa notícia do Natal. O Salvador nasceu. O Salvador veio. E eu só quero te dizer que Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá bom? Jesus Cristo não é. Cristo no grego original significa o enviado. E Jesus significa salvação. Então isso aqui ele está dizendo, eu só vim dizer para vocês que a salvação enviada chegou. Só isso que eles estão dizendo. Porque, cara, toda a palavra, eu vou te mostrar aqui, apontava para esse momento. E o povo hebreu, o povo é hebreu, porque não era israelita ainda, porque Israel ainda não tinha sido fundado como nação. Então o povo hebreu, eles estavam aguardando isso mesmo. Estava tudo escrito. É interessante, eu estava conversando com o pessoal, cara, isso aqui é muito interessante, eu não vou entrar, não posso entrar, Jesus, e aí? Falo, porque aí o tempo, cara, é interessante, porque tudo que está escrito tem que acontecer como está escrito, gente. É interessante, porque quando você vem lendo o capítulo 1 de Lucas, estava conversando isso com a galera aqui depois do, cadê a Gabi? Não foi? A gente estava conversando, estão tomando a ceia? Não sei, foi, Fabrício? Estava conversando isso com o pessoal do louvor sexta-feira depois do ensaio. É muito interessante você ver que Maria está grávida, sim ou não? Mas só que José é descendente de Davi. E José, ele é oriundo, ou seja, ele nasceu em Belém. Mas só que quando Maria engravida, ele não está em Belém, ele está na Galileia. Quem está se atentando para os detalhes? Então José e Maria estão na Galileia quando ela engravida. Mas estava escrito que Jesus tinha que nascer em Belém. E agora? Ela engravida, estão na Galileia. Não tinham planos para ir a Belém. Não tinham o que fazer em Belém. Aí quando você abre em Lucas capítulo 2, é muito legal você ver Deus metendo a mão na história. Deus mete a mão na história para tudo acontecer conforme tem que acontecer. Olha só o que está escrito, pega essa, Lucas capítulo 2, bem no iniciozinho do capítulo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. Então o imperador publicou um decreto. Naquele tempo foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se, para um alistamento. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam se alistar-se, cada um deveria ir à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, cidade de Nazaré, para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém. Você não vai não, José? Então faz o seguinte, levanta um recenseamento, que você vai ser obrigado aí, meu filho vai nascer onde tem que nascer. Escuta, Deus vai mover o mundo para te colocar dentro do propósito. Ele move o que tiver que mover, você vai para dentro do propósito dele, quer você queira, quer não. Se não for para o bem, ele levanta um recenseamento. Pô, nem queria ir lá, agora vamos ter que ir em Belém. Aí diz a Bíblia, olha só a continuação, que coisa linda. Então ele vai a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando ali em Belém, aconteceu completarem-se os dias do nascimento do menino. Chegaram em Belém para se alistar, o menino nasceu, porque tinha que nascer em Belém. Tinha que nascer em Belém. Então, é isso que acontece, nasceu lá. Cristo, que é o Senhor, que é o Salvador. Então eles estavam esperando, gente. Os hebreus estavam esperando isso. Deixa eu continuar mais um pouquinho. O próprio Jesus, mais à frente, lembrando que o tema da mensagem é o Salvador, amém? O próprio Jesus se intitulou dessa maneira. Lá em Mateus 12, 47, ele dá essa declaração. Olha só, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas veio para
sim para salvá-lo. Ou seja, o julgamento é a própria pessoa, o coração da pessoa quando rejeita a mensagem. Mas não é Jesus que está julgando, porque ele não veio para julgar, ele veio para... O julgamento acontecerá um dia, mas ainda é tempo de salvação. Jesus ainda está salvando sobre a face da terra. E é isso que a igreja precisa entender. Tem gente pregando uma mensagem de julgamento aí que ainda não é o tempo. É tempo da gente pregar a boa nova da salvação. Tudo no seu devido tempo, cara. A porta da salvação está aberta. Todos têm oportunidade. Um dia eu também não quis ouvir. Um dia eu também estava perdido. Um dia eu também não dava atenção. Um dia eu também vivia a minha vida do jeito que eu queria. Então quem sou eu agora para apontar julgamento? Porque então eu criei, meus olhos foram abertos. Isso não veio de mim mesmo, ele me escolheu assim como te escolheu. E a gente creu e a gente está nele, aleluia. É para agradecer todo dia, tá? Porque muita gente ouve e não crê. Você creu, entregou sua vida e você está aqui. Isso é para agradecer, cara. Quem está entendendo, gente? Agora, salvar de quê? Volta a pergunta, do dia de hoje é essa: salvar de quê? Quando o anjo vem anunciar a Maria que ela está grávida, acontece aquela confusão toda lá em Mateus capítulo 1, aquele bate-papo de José está em crise, não sabe o que vai fazer, então o anjo aparece também a José, e aí começa a falar: José, cara, fica tranquilo que não é bem isso que tu está pensando, porque Maria de repente engravida, é a esposa dele, mas ele não tinha tido relação sexual com ela ainda. Então olha a crise, gente. Eles eram casados porque tinha uma promessa de casamento que já era considerado casamento, mas eles não tinham tido relação sexual, porque a promessa era dentro de um ano eles se casarem, e a mulher aparece grávida. Pensa na crise. Não foi eu, não toquei nessa mulher. Então Deus é tão cuidadoso que um anjo aparece a José, fala: José, fique tranquilo, o que está acontecendo com Maria é algo sobrenatural, ela está grávida do Espírito Santo, cara. Isso aí é obra de Deus. E o anjo ainda fala e dá a missão de Jesus, e aí a gente vai entender de que ele veio salvar. Porque o anjo fala para José, olha só o que está escrito, Mateus 1:21. Ela, está falando de Maria, dará à luz a um filho. Ainda está dizendo para José, ó, José, o José, cara, não teve direito nem de escolher o nome do próprio filho. Que o cara veio com uma missão tão... Não, tu não vai escolher o nome não. Quando fica grávida, começam os pais, né? Ai, qual vai ser o nome? Ai, se for menino, ai, vai ser... Ai, se for menina... Ai, não, nem pensa. Você vai botar o nome dele de Jesus, que significa Salvador. Porque é isso mesmo, porque o nome dele tem a ver com a missão dele. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então Jesus veio nos salvar dos nossos pecados, gente. E essa é uma parte do evangelho que é um pouco chata, mas é preciso falar. É uma mensagem que está sumindo um pouquinho das igrejas, mas a gente precisa entender que o pecado nos coloca em risco. Por isso nós precisamos ser salvos. O pecado nos coloca em uma condição, como diria o menino, periclitante. Tem que tomar cuidado. O pecado é algo que estabelece separação entre o homem e Deus, e é algo que traz um julgamento e aí sim condenação. Pecado é isso. O que é pecado? No original essa palavra significa errar o alvo. Podemos colocar também como desobediência, viver fora de um padrão estabelecido por Deus e não para te cercear. Escute, o padrão de Deus de vida não é para te cercear, é para te proteger. A Bíblia não é uma cerca de limitação, a Bíblia é uma cerca de proteção, porque se tem uma coisa que o homem é capaz de fazer, é destruir a si mesmo com seus comportamentos. Então a Bíblia é para me proteger de mim mesmo. A Bíblia é para me proteger. Então se eu vivo de acordo com a palavra, porque a Bíblia é o manual do fabricante, gente. É os conselhos de um pai para seus filhos. Eu não posso olhar para a Bíblia como um livro de regras, porque não é isso que ela é.
A Bíblia é um livro que estabelece um padrão de vida para que você seja abençoado em tudo o que você fizer. Pastor, mas é um padrão muito difícil de alcançar. É difícil de alcançar porque você está tentando sozinho. Se você entregar sua vida a Jesus e o Espírito Santo pegar contigo, você vai longe. Você pode estar tentando sozinho, porque eu tentei mudar de vida muitas vezes sozinho. E nunca consegui, gente. Nunca consegui. E eu costumo dizer o seguinte, cara, eu não tenho vergonha de me expor. Se Deus fez o que fez na minha vida, Ele me tirou da onde Ele me tirou para me colocar aqui, Ele faz isso com qualquer um aqui. Talvez não tenha alguém aqui pior do que um dia eu fui. Evangelho é transformação de vida, mas não é uma transformação do dia para a noite, porque mudança do dia para a noite não é duradoura. Não é o fato de você mudar de roupa, botar uma Bíblia debaixo do braço e dizer que é da igreja. É mudar de dentro para fora. Mudar de verdade. Perfeito ninguém vai ser. Mas essa palavra me coloca num caminho certinho. Caminho que eu protejo. Como pai, protejo a minha esposa, protejo a minha família, protejo tudo. Porque eu estou vivendo de acordo com a verdade. Com a palavra. Então o pecado é a não observância à lei de Deus, a ordem de Deus. Eu não sei se você sabe, mas ordem serve para deixar as coisas em... Quando eu desobedeço a ordem, tudo entra em desordem. E Deus, Ele cria tudo, Ele cria todas as coisas, Ele cria o homem, Ele dá uma ordem. Não come daquela árvore ali. Era só isso que eles precisavam fazer. Podiam viver bem, podiam fazer o que quisesse, mas daquela árvore não era para... Me pergunta, tinha outras árvores, pastor? Pergunta? Tinha várias outras árvores, mas aquela ali era não. Por que Deus fez isso, pastor? Porque, cara, Ele vai te dar um livre-arbítrio, mas Ele quer que você entregue esse livre-arbítrio em forma de obediência. Constantemente nós estaremos diante do teste da obediência, constantemente. Você é livre para fazer o que você quiser, mas por amor a Ele eu abro mão de fazer para demonstrar que eu o amo obedecendo. Então eu não faço mais a minha vontade, eu faço a vontade dEle. Isso é viver, isso é entregar a vida a Jesus. Então Adão, quando desobedece, tudo vira um caos. E é nesse cenário de caos, escute, é nesse cenário de caos que o Salvador é anunciado pela primeira vez na Bíblia. Em Gênesis capítulo 3, verso 15. Deus, Ele dá um decreto por causa do pecado. Pecado que gera morte. Foi isso que Deus avisou. Adão, não come, porque senão tu vai. Então, a consequência do pecado é isso mesmo. Não come, Adão. Ele comeu, morreu espiritualmente, fisicamente não. E aí, Deus, quando Ele se apresenta, Ele começa já a ajeitar as coisas. Porque Deus vem para colocar tudo em ordem de novo. Diga amém. Diga amém. Eu faço isso contigo para você não dormir. Então, preste atenção, é dentro desse cenário, em Gênesis 3,15, que o Salvador, Gabriel, Ele é anunciado pela primeira. Vamos lá. Jesus está só dizendo o seguinte para Satanás. Deus está dizendo o seguinte para Satanás: ó, você fez isso aí, né? Você enganou ela, né? Você enganou Adão, né? Beleza, então fazer o seguinte: porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Então está falando, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Está falando de quem? Está falando profeticamente de Jesus. Vai vir um que vai nascer de uma mulher, por isso que ele precisou nascer, ser gerado no ventre de uma virgem. Vai vir um que vai nascer de uma mulher, e é esse mesmo, sabe essa mulher que você quis destruir? Ela vai ser exaltada novamente, porque vem da semente. Não diz que vai vir da semente do homem, porque o homem nem participa da concepção. Não tem sêmen masculino na concepção de Jesus. Mas Deus está restaurando a mulher que o diabo enganou. E da semente da mulher vai vir um. Tu vai até ferir o calcanhar dele, porque ele vai morrer na cruz, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Quando fala de esmagar a cabeça, fala, ele vai tirar a tua autoridade. Ele vai tirar o teu comando. Então, dentro desse cenário de pecado, de
queda, de quebra, de desordem é que o Salvador é anunciado. Então ele veio para nos salvar da queda, para nos salvar do pecado, para nos salvar da desordem. Ele é o Salvador. O homem acaba obedecendo ao inferno, e escute, é importante, o homem acaba obedecendo ao inferno. Pode comer sim, Deus falou, não come, vai morrer. Pode comer, não vai morrer. Come, pode comer. Não come, tu vai morrer. Come, não vai morrer. Come. Adão decide obedecer à voz do inferno. E quando ele obedece à voz do inferno e come, ele fica preso ao inferno. O inferno, as trevas ganham autoridade, legalidade sobre a vida de Adão. Adão fica preso a uma natureza pecadora, porque ele contrai uma dívida. Eu vou te explicar um pouquinho mais para frente. Mas está escrito que todo aquele a quem a gente se oferece para obedecer, a gente se torna servo. É aqui, ó, Romanos 6,16. Será que vocês não sabem? Estou lendo a Bíblia, gente. Eu estou lendo a Bíblia. Quem crê na Bíblia aí? Quem crê na Bíblia como livro? É isso aí, palavra de Deus. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Então ele dá duas opções. Eu posso ser servo do pecado, que leva a morte, ou eu posso ser servo da obediência, que faz o quê? Conduz à justiça. É nessas duas condições que a humanidade vive, não tem outra. Não tem coluna do meio. Ou sou servo da obediência, que leva à justiça, ou sou servo do pecado, que leva à morte. Eu só quero te dizer que a palavra servo no grego original significa, sabe o quê? Quem falou acertou, escravo. Então, Adão, quando ele obedece ao inferno e ele peca, ele se coloca numa condição de escravo do pecado. E por ele ser o primeiro homem, por ele ser um cabeça de raça, que vai gerar toda a humanidade, então agora todos que são gerados de Adão, nascem debaixo de uma escravidão do pecado. A humanidade está debaixo desse jugo. Pastor, mas uma criancinha tão bonitinha, tão lindinha, acabou de nascer, escravo do pecado. Que isso, pastor? Que isso? Você nunca viu uma criança desobedecer, não? Você já ensinou seu filho a desobedecer? Quem é o pai aqui que já ensinou ele a desobedecer? Ninguém ensina. Mas quem é o pai aqui que o filho já desobedeceu? Da onde ele tirou essa ideia de desobedecer? Com 2 anos, vai tomar banho. Não vou! A gente toma até um susto às vezes. Que isso? Esse menino virou... Sim ou não? Natureza do pecado entranhada no ser humano. Natureza do pecado entranhada no ser humano. Eu tenho uma filha de 7 anos. Eu falo da minha filha para ninguém dizer que eu falei do filho de ninguém. Ela, escrava do pecado, deverá ter um encontro com Jesus para ser liberta. A verdade é essa. Todo ser humano nasce debaixo dessa condição, porque é filho de Adão. Todos nós somos filhos de Adão. E Adão estava escravo, se colocou em condição de escravidão, gente. Essa escravidão, escute aqui, essa prisão que a maioria... Vai perguntar às pessoas que vivem de qualquer maneira, pergunta se muitos deles não querem sair desse estilo de vida. Você gostaria de viver do jeito que você vive? Vai dizer assim, não. Por que você não sai? Sabe o que vai responder? Eu não consigo. Por que não consegue? Precisa de uma força maior para te capacitar. Eu também não conseguia. Eu que estou pregando aqui essa manhã também não conseguia. Não sou melhor do que você. Tem algo na tua vida que você quer se livrar e não consegue? Um comportamento que você sabe que te prejudica, que você sabe que não está alinhado com a palavra de Deus, você sabe que isso gera consequências, você quer se livrar e não está conseguindo? Hoje é dia de mudança de vida. Hoje é dia de você entregar sua vida na mão daquele que é mais poderoso do que essa força que te leva a praticar o que você não quer praticar. Existe um poder maior, que me capacita e te capacita.
Essa escravidão é por causa de uma dívida, gente. O homem contraiu uma dívida com o inferno. Eu vou te explicar isso agora. Vou te explicar. No mesmo livro de Romanos, no mesmo capítulo 6, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para frente, no verso 23, olha o que diz. Porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Que morte é essa? Morte espiritual. Então qual é o problema de eu estar numa condição de morte espiritual? Preste atenção, eu fui criado por Deus como espírito, alma e corpo, para que o meu espírito, influenciado pelo Espírito de Deus, governe as minhas emoções e eu viva. No momento que o homem perde a consciência espiritual, porque ele morre, porque ele desobedece, ele vive só na dimensão da sua alma, dos seus pensamentos, sentimentos e vontades, e faz só o que quer. Então é preciso receber novamente vida espiritual para ter a capacidade de refrear os impulsos da alma. E é isso que ele está falando. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, vida espiritual de volta. Dom gratuito, é de graça, hein? Agora preste atenção, o que é salário, gente? O que é salário? Salário é o quê? Diga assim, recompensa. É isso ou não é? Salário é recompensa, sim ou não? Você trabalha o mês inteiro, no final você recebe sua recompensa pelo seu trabalho. Então preste atenção, a recompensa do pecado é então quem peca, o que recebe de volta? Agora, preste atenção, se eu recebo, é isso que eu coloquei aqui, vamos lá. Se a minha recompensa é de morte, eu contraio uma dívida de... Sim ou não, gente? É claro, se a morte é a minha recompensa, então já tem que entregar a minha vida está presa. Essa é a condição da humanidade, presa. Porque quem tem uma dívida de morte, quem tem um salário de morte, acaba contraindo uma dívida de vida. Meu Deus, esse negócio aqui. Legal. Então é exatamente nesse ponto que eu quero virar agora essa mensagem para a missão de Jesus. Ele veio nos salvar dessa condição de morte. Lá em Colossenses capítulo 2, a partir do verso 13, diz isso. É verso 13 ali, está 15, mas é uma referência errada mas é 13 ali. E quando vocês estavam, legal, estava morto por quê? Nos seus pecados, na incircuncisão ele quem? Lhes deu, não é Jesus, é Deus, ali é Deus. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. O que ele fez? Perdoando todos os nossos pecados, aleluia. Foi para isso que ele veio. Ele veio perdoar os nossos pecados. Você só pode receber vida se você tiver seus pecados perdoados. E só tem um que pode perdoar pecado. E não adianta dizer que não faz mal a ninguém, gente, porque um dia tu já contou uma mentira. Mentira é pecado. Um dia você já fez alguma coisa que não é certo, assim como eu também. Então não tem ninguém santo. Todo mundo precisa de Jesus. A realidade é essa. Então preste atenção. Perdão, o que é perdão? Eu estou te dando o significado do original, tá? Perdão significa cancelamento de um castigo previsto, de uma dívida. Então todo aquele que peca recebe o devido castigo. Quando Jesus ele vem perdoar os nossos pecados de graça, pela graça, pelo seu favor, ele cancela sobre a vida daqueles que creem nele o castigo previsto pelo pecado. Lembra que eu falei que a dívida de vida que me deixa preso? Lembra? Então no próximo verso vai dizer que essa dívida também foi cancelada, cancelando o escrito de dívida. Sabe o que significa escrito de dívida? É aquilo que a gente conhece como nota promissória. Quem conhece? Já entregou a tua idade. Tu falou que conhece nota promissória, não tem menos que 40. Não tem menos que 40. Era nada mais do que isso, porque naquela época era assim. Você ia lá, fazia uma dívida, te entregava um papelzinho assinado. É a tua dívida. Está dizendo que essa dívida que a gente tinha por causa do pecado, Jesus cancelou a dívida. Essa dívida que era contra nós,
e que constava de ordenância. Por que constava de ordenância? Porque ninguém era capaz de obedecer à lei, o qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, fez o que, gente? Cravando na cruz. Então preste atenção, é pela graça, mas não foi de graça. Alguém teve que pagar a tua dívida, alguém teve que entregar. Lembra da tua dívida de vida? Lembra? Ele entregou a vida para você não entregar a sua. Ele morreu no seu lugar e no meu também. Foi isso que Jesus fez, cravando na cruz. Quem lembra que ele morreu na cruz? Cravando na morte. O pagamento de dívida foi a morte de Jesus. Então olha aqui para mim, a cruz significa Deus castigando os pecados de toda a humanidade em seu próprio Filho. Isso é a cruz. O pecado que era condenação para mim e para você, Jesus foi condenado no meu e no teu lugar, para que nós pudéssemos ser absolvidos. A condenação que estava sobre Adão e passou a nós, Jesus removeu da nossa vida. Ele resolveu a questão do pecado. Porque quando ele paga uma dívida, escute, quando ele paga uma dívida, a gente, porque eu não sei se você sabe, cara, quando você tem uma dívida com alguém, você está preso àquela pessoa, sim ou não? Sim ou não? Você está preso. Encontra na rua, como é que faz? Está preso. Está duro, não tem como pagar, já está com vergonha, não tem mais desculpa para dar. Me lembrei aqui agora que o Leandro está ali, rapaz, estou devendo um negócio a ele mesmo, cara. Está vendo como é que Deus fala? Vou te pagar, tá, Leandro? Fica tranquilo. Ele conserta meu carro, gente. Estamos tentando descobrir um defeito aí. Só vou pagar quando descobrir, Leandro. Você está preso. Você está com a dívida com a pessoa, você está preso. Então nós estávamos presos às trevas por causa da dívida. Mas quando Jesus cancela a dívida, Ele nos liberta. Ele nos põe numa condição de liberdade. Quem está entendendo, gente? Ele paga a dívida. Ele nos... Olha só o que está escrito, Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou quem? Seu Filho. Lembra lá de Gênesis 3,15, o descendente da mulher? Olha a Bíblia explicando a própria Bíblia. Então, o que aconteceu? Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Você está dando aleluia, mas você precisa entender isso aqui. Porque eu te disse que uma dívida te prendia a uma natureza pecadora, sim ou não? O pagamento da dívida liberta você. O pagamento da dívida aniquila com a natureza do pecado na tua vida. É por causa de natureza, Márcio. Não é quando a Bíblia fala, quando João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João não está falando que Jesus está tirando o adultério, não está tirando o roubo. Não, ele não está carregando um saco de pecado na cruz. Jesus, no original, essa palavra pecado tem a ver com, ele está tirando a natureza que influencia o homem a sempre pecar. É a natureza. Quando a Bíblia usa a palavra pecado no singular, está se referindo à natureza que te leva ao erro sempre. Quando usa pecados, aí está falando dos pecados. A gente tem que entender essa diferença, porque é exatamente quando ele paga o preço, porque resgate tem a ver com isso, sim ou não? Você paga o preço para liberar alguém, sim ou não? Então ele nos resgatou, ele pagou o preço para me liberar. Então agora eu não tenho mais a natureza do pecado, agora eu tenho a natureza de Deus. Então por isso eu me torno filho, porque todo filho tem a natureza do pai. Todo filho tem que ter a natureza do pai. Se fizer o DNA do bem,
Tá lá, vai achar Dominique, vai achar Flávio nele, tem que achar, tá lá. Se fizer da Julinha, tem que achar o Gabriel e tem que achar a Bianca lá. Vai achar no Davi, vai achar Guilherme e vai achar Cristina. Vai achar no Zion, vai achar Raíssa e vai achar o Ailton. Vai achar, porque todo filho tem a natureza do Pai. Então eu me torno filho de Deus, é no momento que eu entrego a minha vida a Jesus, recebo o perdão de pecado, me livro de uma natureza pecadora e recebo a natureza de Deus na minha vida, que é o Espírito Santo morando em mim. E é essa natureza habitando em mim agora que vai me fortalecer para não mais viver na prática do pecado. Não significa que eu não vou mais cometer erros, mas significa que o pecado não será uma prática constante na minha vida. Eu preciso dessa força. Eu preciso receber de Deus essa natureza. É pagamento de preço. E é isso que ele vai dizer mais para frente. Olha o resgate, ó, agora no verso 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que foram resgatados da vida. Cara, ele coloca vida inútil. Ele só está dizendo que vida sem Jesus é a mesma coisa que não servir para nada. É uma vida, cara, eu posso fazer essa avaliação de mim mesmo? Posso me autoavaliar diante de vocês? A vida que eu levava antes de Jesus, cara, não me serviu para nada. Não construí nada, me achava o bonitão, me achava o valentão, me achava, cara, não arrumei nada. Vida inútil. Ele está dizendo que não foi mediante prata nem ouro que a gente foi resgatado, que os seus pais se legaram. Aí, quando está dizendo de seus pais, a gente vai chegar até em Adão, porque essa vida vem de lá. Seus pais não significa só pai, mãe, avô, tudo é pai. Na Bíblia tudo é pai, até chegar a Adão. Então quem é filho de Adão nasce numa vida inútil. Por isso que quando Nicodemos chega cheio de historinha para Jesus, Nicodemos, que havia nascido somente de Adão, você está entendendo a mensagem, é isso aí. O que Jesus fala para ele? Ô Nicodemos, tem que nascer de novo, hein? Você nasceu de Adão, agora tem que nascer de mim. Nascer de novo, entregar a vida a Jesus, para nascer debaixo de uma nova natureza. E olha o que ele vai dizer. Mas qual foi o preço? Pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Ele não pecou, nunca houve engano em sua boca, ele não fez mal a ninguém, ele não se irou, ele não mentiu, ele não adulterou, ele não roubou, nunca houve pecado em Jesus, e ele morre por causa do pecado, como inocente, ele morre por causa do pecado, mas não do dele, do meu. É por isso que eu fico bobo que tem cristão que fica com raiva do povo ter escolhido Barrabás. Como é que pode escolher Barrabás, querido? Quem escolheu Barrabás para ser liberado foi Deus. Então ele já estava com a cruz pronta, estava condenado, tinha roubado mesmo, ia morrer no dia seguinte. Entra Jesus, assume a cruz dele, morre no lugar dele e ele fica livre. Barrabás era eu. Barrabás é só o primeiro que ele substituiu, para depois substituir a cada um de nós. É só o primeiro. Quem está entendendo? Precioso sangue, o sangue de Jesus foi o preço pago pelo nosso resgate, pela nossa libertação. É o que eu coloquei aqui nesse próximo slide. O sangue de Cristo foi o preço pago para nos tirar de uma condição de morte e nos trazer a verdadeira vida. Foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele nasceu. Quem está entendendo, gente? Salvar de quê, Luiz? Salvar do pecado e das suas consequências, que é morte espiritual. E sabe qual é o grande problema? Se eu estou numa condição de morte espiritual, tendo vida biológica, que é essa vida aqui, porque de modo geral as pessoas estão vivas, as pessoas têm vida, mas é uma vida biológica. Espiritualmente, pela Bíblia, é uma condição de morte.
Agora, se eu morro fisicamente numa condição de morte espiritual, eu entro na morte eterna. Aí é o problema. Vou repetir. Se eu estou morto espiritualmente por causa do pecado, não recebi o perdão de Jesus, não entreguei minha vida a Ele, não reconheci como Senhor e Salvador da minha vida, e eu estou numa condição de morte espiritual, porque Jesus é o único que pode te dar vida espiritual. Se eu estou nessa condição de morte espiritual e eu morro fisicamente, eu entro porque junta duas mortes. Estou morto espiritualmente, morro fisicamente e entro na morte eterna. Não tem jeito. Agora, Jesus veio exatamente para nos salvar desse perigo, que é eu e você numa condição de morte espiritual acabar morrendo sem Jesus. Então tem muita gente que se prepara para viver, mas eu quero te dizer que essa manhã é tempo de você se preparar para o dia que você morrer, recebendo a vida eterna, porque foi para isso que Ele veio. Olha João 3,16, por puro amor. Porque Deus, ei, olha aqui para mim, você que é pai, você que é mãe, tem coragem de entregar teu filho para morrer por alguém? Diz aí para mim, pensa, eu quero que você só pense nisso. Tira 10 segundos para pensar no que eu estou te falando. Você entregar teu filho para morrer por alguém, para salvar alguém. O teu filho, tua filha, teu filho, teu. Pensa aí agora. Deus entregou seu filho para morrer por nós. Por puro amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe quando não tem expressão para o escritor colocar? Sabe quando não tem palavra para expressar esse amor? Ele coloca isso de tal maneira, de uma maneira que eu não consigo nem explicar, de uma maneira que eu não consigo nem... Então ele coloca de tal maneira, a ponto de dar o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não, o que é perecer? Morte espiritual, morte eterna, mas tenha. Então no momento que eu, tendo vida biológica, recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, eu recebo a vida eterna, e a vida eterna habitando em mim, eu posso até morrer fisicamente, que eu não estou nem aí, eu fui para casa. Foi o que Paulo declarou? Para mim, o morrer é lucro, o viver é Cristo, porque a vida espiritual vai muito além de uma vida física, porque essa vida física é limitada, passageira, temporária, mas todos aqui somos, além desse corpo, um ser espiritual, e existiremos para a eternidade. Todo mundo aqui existirá para a eternidade. A questão é, eu estarei na morte espiritual, na morte eterna ou na vida eterna? Depende de uma decisão tomada em vida. Depende de uma decisão tomada em vida. Uma decisão de receber a vida, o dono da vida, o doador da vida. Ele veio para que nós tenhamos a vida eterna. E ainda diz mais no 17, olha só. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Então essa mensagem não é uma mensagem de condenação, queridos. É uma mensagem de salvação. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. De novo, Salvador, salvo por Ele. E ainda vai falar mais um pouco no 18. Quem nele não é condenado, mas o que não, já está condenado. Por causa dos seus pecados? Não, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então preste atenção, ninguém mais será condenado pelos seus pecados, porque o problema do pecado foi resolvido, mas as pessoas serão condenadas por rejeitar, receber aquela palavra ali está errada, por rejeitar, receber o único que pode perdoar pecados, Jesus. Essa é a condenação, não é o pecado mais, o problema do pecado acabou. Então eu vou resumir tudo o que eu falei aqui em alguns versos de Romanos capítulo 5. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, qual foi esse homem?
Adão, muito bem, você está ligado. Então, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a gente não falou sobre isso? Assim também a morte passou a gente não falou sobre isso, que todo mundo nasce debaixo dessa situação, porque todos pecaram. Olha o que está escrito agora no verso, o negócio aqui fechou bem na hora, legal pra caramba, não quer nem abrir mais, tá bom, vamos aqui, verso 18, portanto, assim como por uma só ofensa de quem? De Adão, desobediência, veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, de quem? Jesus, veio graça sobre todos para a justificação que dá vida. Vamos continuar? Você está comigo? Está conseguindo entender? E o verso 19, portanto, como pela desobediência de um só homem, quem é esse que desobedeceu? Adão, muitos se tornaram pecadores, então assim também, por meio da obediência de um só, quem é esse? Jesus, muitos se tornarão justos, então a gente fecha assim, ó, pecado em, justiça em, condenação em, salvação em, morte em, vida em, Ele é o Salvador, é o único que pode te dar vida verdadeira e vida eterna, Jesus. Aí você entende por que nós adoramos esse Jesus? Só adora desse jeito quem tem consciência do perigo que foi liberto. Só adora quem tem consciência que estava indo para a morte. Só adora quem tem consciência, cara, que foi salvo por Ele. Foi salvo por Ele. Você pode estar se perguntando como eles perguntaram depois daquele discurso de Pedro. O que a gente faz agora depois de ouvir essa mensagem, pastor? Então o que eu tenho que fazer? Eu quero receber essa vida. É muito simples. E no livro de Romanos também explica isso de maneira muito clara. Olha só. Se com a boca, com a tua boca, não é a minha boca, é a tua, cada um tem que abrir a sua boca e falar. Se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor, mas a boca basta? Não. E o seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que vai acontecer? Você será salvo. E ele vai completar no verso 10. Porque com o coração é suficiente? Não. Eu creio aqui no meu coração. Tá, mas com a boca se confessa. Então, só crer com o coração, não confessar com a boca, não adianta. Também só confessar da boca para fora sem acreditar aqui dentro também está fora. É crer, essa mensagem que você ouviu essa manhã, você crê, cara, eu estou nessa condição aí, eu preciso entregar minha vida a Jesus. Então você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É muito simples, 3 passos para a gente fechar. Agora eu vou fechar bem rápido, pode vir o Ministério de Louvor me ajudar. Vou fechar bem rápido agora, porque pode ter pessoas aqui essa manhã que nunca tiveram a experiência de levantar sua mão e entregar sua vida a Jesus, e pode estar correndo esse risco de condenação. Jesus veio para salvar você. Ei, olha aqui para mim. Ei, olha aqui para mim. Jesus não veio para bonzinho. Jesus não veio para a igreja. Jesus não veio para quem se acha melhor do que os outros. Esse pessoal que está dentro da igreja e se acha melhor do que os outros já errou o alvo. Já errou. Jesus veio para salvar pecadores. E o apóstolo Paulo, no final da sua jornada, ainda diz assim, ó, ele veio para salvar pecadores dos quais eu sou o pior. No final da jornada dele, ele se intitula como o pior dos pecadores. Sabe por quê? Porque ele matava crente.
Então, querido, eu preciso te ensinar sobre isso num tempo como esse de Natal, porque você já percebeu, ô Laiane, como nessa época do ano o espírito de reconciliação pega? Família, quem estava sem falar, vai lá, fala. Mas isso aí, nego, fala que segue Natal, cara, mas o espírito do Natal é esse. É o espírito que está sobre a vida daquele que nasceu para reconciliar homens com Deus. Jesus nasceu para reconciliar, então Natal é tempo de reconciliação. Então você pode se reconciliar com seu parente, você pode se reconciliar com seu amigo, mas a primeira reconciliação que você tem que fazer é reconciliar a sua vida com Deus. Se reconciliar com Deus para você não correr o risco da perdição. Entregar sua vida a Jesus, renovar seus votos com Ele. Se você está afastado, retornar para Ele. Deixa Jesus nascer no seu coração hoje. É interessante, porque quando Jesus nasceu, não tinha lugar para Ele nascer, porque a cidade estava cheia, porque todo mundo, lembra que todo mundo estava tendo que ir para a cidade por causa do recenseamento? Então a cidade estava cheia, não tinha hotel, não tinha lugar nenhum. Então Maria está procurando e José procurando lugar para Jesus nascer, mas está tudo ocupado, procurando lugar para Jesus nascer e está tudo ocupado. Jesus nasce numa manjedoura. A pergunta para você essa manhã: será que tem espaço para Jesus nascer no teu coração hoje? Ou está muito ocupado? Será que teu coração pode ser transformado numa manjedoura essa manhã? Será que você pode deixar a salvação nascer dentro de você? Você pode deixar a salvação nascer dentro de você. Entregar a vida a Jesus não é dar atestado de que vai ser perfeito, não é dar atestado que vai largar tudo do dia para a noite. É o seguinte: um dia eu também fiz isso, e quer que eu te diga? Vou abrir meu coração, hein? Eu não sabia nem o que eu estava fazendo direito. Cara, eu estava na igreja com cara fechada, invocado, não gostava de ninguém, de bermuda, chinelo, Naldinho, camiseta, porque não tinha reverência nenhuma. Não que isso seja um problema, nós não somos religiosos, mas eu estava desse jeito. Eu ouvi essa mensagem, sabe o que começou a acontecer? Meu coração começou a queimar dentro de mim. De repente está acontecendo isso com alguém aqui essa manhã. Seu coração está queimando porque não é a minha voz, é a voz de Deus dentro de você. Eu sou só um canal. Você está vendo como eu estou usando esse microfone aqui? Você está ouvindo a voz do microfone ou a minha voz através do microfone? A minha voz, né? Então, eu sou o microfone de Deus. Ele está falando através de mim para a tua vida. É por isso que teu coração pode estar queimando. É só por isso. Então, Leandro, um dia eu entreguei a minha vida a Jesus e não sabia nem o que eu estava fazendo, mas eu só entreguei a minha vida e continuei vindo para a igreja. Fui aprendendo, cheguei até o dia de hoje, gente. E Ele pode fazer isso na tua vida também. Entregar a vida a Jesus não é dar um atestado de que vai ser melhor do que os outros. Entregar a vida a Jesus não é dar atestado de que vai ser perfeito. Entregar a vida a Jesus é dizer: Jesus, eu reconheço os meus pecados, eu me arrependo, eu sei que eu preciso de um Salvador, e eu reconheço que Tu morreu no meu lugar por causa dos meus pecados, e eu quero Te receber na minha vida. Quero entregar minha vida a Você, para a partir de então agora eu viver contigo. Isso é entregar a vida a Jesus. Pastor, eu vou ter que mudar tudo do dia para a noite? Não, o próprio Espírito Santo que vai habitar em você, ele vai te ajudar a mudar tudo que precisa mudar. Eu estou mudando até hoje, tem que mudar muita coisa ainda. Gente, eu tenho que melhorar muito ainda. Tem que melhorar muito ainda. Então não é atestado de ser perfeito. Não, pastor, quando eu melhorar mais um pouco eu entrego minha vida. Não, quando eu parar de fazer isso aqui eu entrego. Não, você não tem que parar de fazer nada para entregar a sua vida. Você tem que entregar a sua vida para parar de fazer tudo. Que a força vem desse ato. É um ato de fé. Todo aquele que nele crê, com o coração crê. Então eu creio e eu confesso, que é uma expressão da minha crença. A minha confissão, eu estou expressando que eu creio no meu coração. É uma atitude. 3 atitudes. Primeiro, ouvir a mensagem. Se você não ouvir a mensagem, você não vai conseguir nunca saber de tudo que eu falei. Aí você vai entender por que às vezes os crentes são chatos. Por que os crentes não pedem oportunidade de falar de Jesus? Porque a gente sabe o perigo que a humanidade está correndo, e a gente quer alertar as pessoas.
Às vezes a gente é chato mesmo, eu concordo. Me perdoa se algum crente chato já passou pela tua vida, mas ele estava querendo o teu bem. É assim mesmo. Você tem que ouvir a mensagem. Depois de ouvir a mensagem, você tem que crer na mensagem. Você tem que crer que tudo isso que eu te falei é verdade. Para você, de repente, eu contei um montão de história aqui, não vale nada o que eu falei. Para você é tudo mentira. Para você isso é papo de pastor. História da carochinha, da tia Teteia, conto de fadas. Mas se você crê que isso é uma verdade, se você crê que tudo que foi falado é uma verdade, você precisa então agora tomar a atitude de aceitar a mensagem. Aceitar a mensagem e se entregar a sua vida à mensagem. Natal é tempo de Jesus nascer dentro de você. Amém? Eu vou pedir para você ficar de pé nessa manhã. Nós vamos adorar a Deus com uma música. Escute. Você vai ter um tempo para refletir sobre a tua vida e sobre tudo o que você ouviu essa manhã. Preste atenção, por favor. Esse momento é um momento muito especial. Pessoas podem tomar uma decisão aqui essa manhã que muda o curso da sua vida para sempre. Não é só sobre a vida, sobre vida na terra, não. É sobre vida eterna que eu estou falando. Porque viver com Jesus não é viver isento de problema. Viver com Jesus é viver com Ele mesmo em meio a problemas. Eu não engano ninguém. O Evangelho não é só vitória, não. O Evangelho é só vitória porque tem luta também. Então, você vai ter um momento dessa música, vai ser bem rápido, 2, 3 minutos. Você vai ter para refletir sobre tudo que você ouviu essa manhã. E se for da tua vontade tomar a decisão de entregar sua vida a Jesus hoje, eu só vou pedir para você fazer um sinal com a sua mão e eu vou orar por você no final. Eu vou te dar uma chance só. Eu acho que chegou o teu tempo, hein? Pensa sobre isso, vamos adorar.